Publish News TV entrevista hoje um editor que andava com a cabeça na lua, vivia esquecendo livros por aí. Eu tô falando de Felipe Brandão. Olá. Que é da Planeta. Sim, tô lá há uns 8 anos já. O seu planeta é plano ou é redondo? Uma boa pergunta, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento muito complicado, né, no planeta, né? E não na planeta, mas no planeta em si, né? Então, tô aí no mundo. Felipe, antes da gente falar de toda a sua trajetória riquíssima, editorial e, como é que eu vou dizer, ainda em começo, porque você é tão jovem. Mais ou menos. Mas eu queria falar do Esqueça um Livro, porque sim. Você anda esquecendo ainda livros ou como é que ficou? Eu esqueço bastante ainda e eu criei o projeto tem um tempo, acho que tem uns 5, 6 anos já. E eu esquecia no começo os livros da minha estante, né? Eu acho que isso que chamou a atenção das pessoas, porque eu colocava nas redes sociais os livros que eu tinha gostado de verdade, uma pequena sinopse e contava onde eu tinha esquecido, né? Daí de repente eu fui percebendo que isso foi se formatando num projeto, né? E daí eu criei a marca, criei a página do projeto, criei uns eventos em que eu esqueci uma quantidade grande de livros. Então eu esqueci 1000 livros na Paulista uma vez. Daí eu falava pros amigos, eu falava pro Léo, pra todo mundo, vamos lá, porque eu acho que não vai ninguém. E daí essa primeira edição lotou, ganhou bastante visibilidade. E daí a partir daí eu abri uma estante fixa, inaugurei uma estante fixa na Augusta para as pessoas trocarem os livros e 2 bibliotecas. E com isso o projeto foi se espalhando. E como não tinha uma formatação muito própria de empresa, nada disso, até hoje eu fico sabendo de alguém que abriu uma estante ou alguém que está fazendo o projeto na escola e eu fico muito feliz. Mas eu não tenho um controle do quanto ele se espalhou, sabe? Mas eu sei que tem 40 mil pessoas lá no Facebook, outras tantas que me escrevem toda semana. E fico muito feliz, né? Porque a ideia do projeto é isso, fazer o livro circular, né? Porque não adianta só ficar no nosso mundinho. Então, é isso que é o gratificante. E recebendo as mensagens de pessoas que encontraram os livros, que começaram a ler a partir disso. Eu lembro da primeira mensagem que eu recebi de alguém que não tinha condições de comprar um livro e recebeu esse livro e começou a ler, sabe? Então isso enche meu coração assim, de alegria, né? Isso é de uma generosidade imensa. Eu na minha estante tenho armadilhas tipo de Indiana Jones, assim, mortais. A pessoa que tenta emprestar um livro morre sem chance de pedir desculpas, assim. Eu nunca tive esse apego, tanto é que o slogan do projeto é o desapego literário. Então eu sempre quando lia um livro legal, eu falava, nossa, é a cara do André, vou dar de presente. Eu já dava porque sabia que eu nunca ia voltar, né? Então eu nunca tive esse apego, eu acho que o livro tem que circular mesmo. E quando você começou, você tinha um outro plano para esse projeto? Você achou que... Não, eu comecei a esquecer mesmo, porque eu já tinha ouvido falar do book crossing, né, que é essa ideia de esquecer um livro para alguém no local público, que surgiu em 2003 nos Estados Unidos. E daí eu falei, puxa, eu quero fazer isso. Surgiu em 2001. E daí eu falei, eu queria fazer isso, porque eu acho muito legal misturar literatura com urbanidade, eu gosto muito da cidade. Então eu comecei a fazer sem pretensão nenhuma, assim. E só de fazer o livro ganhar novos leitores mesmo. Que eu acho que é o papel do editor também, né? Então uma coisa foi levando a outra, assim. Mas não tinha grandes pretensões, não. Mas como eu sou do marketing, né? Eu sou um profissional que surgiu no marketing. Claro, quando eu vi que estava dando certo, eu fui estruturando, né? Fazendo as alianças, mandando release. E também, assim, não é que aconteceu do nada, né? Tá. Teve um pouco de planejamento, assim. Mas foi fluindo, né? E isso é muito interessante. Você tem entrado no mercado editorial pelo marketing. Sim, eu trabalhava na Livraria Cultura, fui vendedor lá. E ninguém queria ficar naquela época ninguém queria ficar na área de autoajuda, né? Porque tinha um preconceito e tal. E eu falava, não, vou ficar, porque pra mim não importa o livro, o importante é que o leitor queira ler o livro, né? Isso que é o mais importante, eu não tenho preconceito literário, nada disso. E daí eu ficava lá.
Daí eu tive uma ideia de fazer um blog na época, e era um blog justamente brincando com autoajuda, ele chamava Autoajude-se, que era uma brincadeira, né? Isso aqui é... Nossa, isso foi em... Puxa, eu sou muito ruim com datas, mas foi 2001, talvez, por aí. E daí tinha uma vendedora da Planeta que lia o meu blog. E daí ela parava lá para comentar, eu li sobre esse livro, fala desse livro aqui que a gente está lançando. E a gente criou uma relação. E eu tinha feito jornalismo no interior de São Paulo, né? Eu vim para São Paulo para tentar a carreira, acabei parando na livraria. E um dia ela falou que tinha uma vaga aberta como assistente de marketing na Planeta. Daí eu falei, puxa, vou me candidatar a essa vaga. Entrei lá como assistente de marketing e fui criando minha trajetória lá. Daí eu virei analista, depois coordenador, depois fui para gerência de marketing. E daí teve essa mudança para o editorial, né? Então foi toda uma trajetória a partir da Livraria Cultura, né? A partir de estar inserido no meio dos livros, assim. Eu imagino que em algum momento você tenha pensado, ai caramba, eu não consegui, a carreira de jornalismo deu errado. Sim. E esse dar errado é muito entre 5 aspas de cada lado, porque deu certo. Te salvou. Eu acredito muito que quando você segue você toma uma escolha que você quer realmente, né? Que move o seu coração. Eu acredito que depois essas pequenas escolhas vão te levando por um caminho muito interessante. Então, quando eu vim para São Paulo, eu pensava nisso, assim, puxa, eu não estou conseguindo nada na minha área de jornalista, né? Então, você queria muito? Queria muito. Ou já foi... Eu queria muito na época. Então eu tentava tudo, TV, jornais, revistas, tudo. E daí eu entrei na Livraria Cultura. Eu nunca tinha entrado numa livraria grande assim, sabe? Porque eu sou do interior e tive uma formação muito religiosa. Então eu não tive muito acesso assim às livrarias, né? E então quando eu cheguei na Cultura e fiquei impactado assim, né? Porque é uma coisa muito deslumbrante, né? E daí eu falei, puxa, se for para trabalhar fora da área, que seja numa livraria, né? Que tenha uma ligação com livros, que é algo que eu gosto muito. E daí que eu me inscrevi numa vaga que tinha de vendedor e que eu entrei. Então, se eu volto para trás e penso nessas decisões que eu achava, né? Puxa, vou ser um vendedor, não é isso que eu quero, eu estudei para ser outra coisa, mas me trouxe até aqui, né? E até o projeto Esqueça um Livro também, né? Eu fui... sendo conhecido no mercado, e isso foi abrindo portas, né? Então, às vezes você pensa que não tá no caminho certo, mas se o coração move, vai, né? Eu acho que eu sempre fui seguindo um pouco a intuição, sabe? Que legal. E é Taubaté que você tá falando, não? Sim, eu estudei... Você estudou em Taubaté. Eu nasci em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, que é uma cidade vizinha a Taubaté, né? Que é a terra do Monteiro Lobato, né? E, inclusive, quando eu era criança, eu ia muito nadar no Reino das Águas Claras, né? Quantas pessoas você conhece que nadou no Reino das Águas Claras? Porque lá em Pindamonhangaba tem no Ribeirão Grande, hoje não tá ativo mais por conta tá poluído o rio. Mas tinha o Reino das Águas Claras, que era um riacho que tinha todos os personagens do Monteiro Lobato, né? Então era muito comum, a gente ia de domingo, pegava o trem, que é um trenzinho que vai pra lá, e nadava no Reino das Águas Claras junto com a Emília, né? Com todos os personagens. Então era muito interessante, assim. E depois eu fui estudar jornalismo na Universidade de Taubaté, que eu tinha prestado para História. Daí no dia da inscrição eu falei, puxa, será que é História? E daí voltei, desisti, e no outro ano eu fui estudar jornalismo, assim. Então eu sempre fui muito apaixonado pelas histórias, né? Pela história do outro, conhecer novas histórias. Então uma coisa vai ligando a outra, né? Sem a gente perceber. E na tua casa, como é que era? Você falou dessa formação religiosa. Que religião era? Eu nasci numa família que era meio a meio evangélico e meio a meio mundano, assim, né? Que não ia para nenhuma igreja. E então desde pequeno eu fui para a igreja evangélica. Então e lá eu desenvolvi muito o prazer da leitura, porque lê muito a Bíblia lá, né? Assim,
E tem as escolinhas que são aos domingos para criança, onde tem contação de história. Então eu fui uma criança assim que lia a Bíblia umas 3, 4 vezes, a Bíblia inteira, porque tinha as competições, né? Quem vai conseguir ler a Bíblia até o final do ano? Então eu tive uma formação muito religiosa nesse sentido, né? Então quando eu tinha uns 7 anos mais ou menos, eu fui um pastor mirim que viajava o Brasil todo contando histórias, né? Então é bem curioso isso. Brasil todo? Sim, eu era convidado por outras igrejas para que a gente chama de pregar a palavra, né? Que contar. Mas só que como eu era criança, eu ia para os congressos infantis, né? Então eu contava histórias, pegava tipo José no Egito e contava e explicava a mensagem dessa história. Mas você fala Brasil todo, eu tô pensando que você está indo para o interior do Mato Grosso, Acre. Fui desde o interior do Rio de Janeiro, fui para o Nordeste, eu viajava bastante a convite. E isso quando eu tinha uns 7, 8 anos, assim. Só que mesmo assim eu não tinha muito acesso a obras não cristãs, né? E foi na escola, acho que no 2º, 3º ano, que uma professora me deu um livro secular, assim, que eu fiquei apaixonado, que eu lembro até hoje, que é O Meu Pé de Laranja Lima. Porque eu infernizava a professora porque não tinha biblioteca, era uma escola pública, uma escola bem pobre, né? E daí ela falava, ó, ano que vem vai inaugurar a biblioteca. Daí eu ficava, ué, mas cadê a biblioteca, né? E nunca inaugurava. Daí um dia ela me chamou no cantinho assim e me deu o Meu Pé de Laranja Lima escondido dos outros alunos, né? Que eu era um que infernizava ela, porque cadê os livros, né? E daí a partir do Meu Pé de Laranja Lima eu comecei a ler muito, assim, a descobrir novas histórias, ela me indicava. E daí que eu fui descobrindo, através dessa professora, que tinha outros livros além da Bíblia, né? Porque eu não tive uma formação religiosa no interior de São Paulo, uma família muito pobre, então não tinha muito acesso, né, a livros. E daí quando você vai para a literatura, as convicções religiosas não tem um choque assim? Não muito na época, porque eu era muito criança, né? Então as referências que eu tinha eram muito pequenas ainda, né? Mas em algum momento... acho que mais na faculdade, né? Que você começa a ampliar mais, né? Os horizontes. E daí que eu fui descobrindo na faculdade que tinha outros mundos, né? Eu não sou cristão hoje, né? Então eu rompi com essa formação religiosa, mas consigo olhar para ela e ver os benefícios que eu tive, né? Hoje eu não acredito no que eu aprendi, né, na infância, mas consigo identificar o que eu aprendi nessa jornada, né? Mas tem um momento é uma epifania ou é um processo? Acho que foi um processo. Eu lembro que no cursinho, quando eu estava no cursinho, o professor me indicou Saramago. Daí eu comecei a ler Saramago, né? O Evangelho, daí eu fiquei, meu Deus do céu. Daí você começa a, né, ficar meio... tudo que eu acreditei, e agora? Então acho que foi um processo mesmo, né? E até o rompimento, né? Então demorou um pouco, mas eu acho que no primeiro ano da faculdade eu já estava em outra, né, digamos. Eu pergunto essas coisas com muita curiosidade, porque eu lembro, por exemplo, tem uma entrevista que a gente gravou com o Ziraldo quando ele fez 80 anos, e ele conta que aquela minerada toda lá, os Cavaleiros do Apocalipse, né, todos eles tinham uma formação muito religiosa, cristã, católica, né, basicamente em Minas Gerais. E inclusive o Ziraldo. E ele disse que aquela turma teve muita dificuldade com tudo isso, inclusive ele. Porque chega no Rio de Janeiro, aquele desbunde, né, tal, e aquela raiz religiosa deles causava confusão. Eu não estou indo a uma missa domingo. Ele dá esse testemunho, então... Não, mas causa mesmo, né? Porque você é criado numa sociedade muito machista, muito religiosa no interior, e daí de repente você começa a explorar novas histórias e saber que existe coisas por aí, né? Que o seu mundinho que o mundo não é só aquele mundinho que você vive, né? Então eu tive sim, e eu acho que graças à literatura eu pude, né, ampliar meus horizontes, né? E você falou dos apocalipse, né, dos guerreiros, dos cavaleiros e tal. É porque era como chamavam o
Paulo Mendes Campos, o Hélio Pellegrino, o Fernando Sabino. Eu lembrei que tem um livro evangélico muito conhecido, uma saga chamada Deixados para Trás. Não sei se você já ouviu falar. Não. E esse livro ele ganhou muita visibilidade nos Estados Unidos porque os evangélicos largavam em praça pública. Dizem que o book crossing surgiu a partir desse movimento, sabe? Mas a ideia era divulgar o livro, né? Saber que Jesus vai voltar, os cavaleiros vão invadir o mundo. Não lembro muito bem a história mais. Mas dizem que o book crossing surgiu aí, né? Então, eu lembrei disso agora. Que legal. Mas é isso, depois eu fui para a faculdade e fui ampliando, né, o meu repertório, né? E quando eu vim para São Paulo, esse período que eu fiquei na Livraria Cultura foi um período de muito aprendizado, né? Ali que eu conheci muitos autores, conheci obras que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Então, porque até na minha cidade tinha uma biblioteca municipal, né? Mas eu não tinha o hábito de leitura. Então, enquanto eu estava antes da escola, na igreja, eu não ia muito porque meus pais também ficavam, você não pode ler determinado tipo de livro, né? E então eu não ia muito, não tinha o hábito de ir na biblioteca, né? E eu lembrei agora que a minha professora também, eu li quase toda a coleção Vagalume, né? Que foi um marco, assim, né? Na minha época. Então, assim, eu fui explorando aos poucos dentro daquilo que eu podia, né? Até onde eu podia ir, assim. E aqui em São Paulo que eu fui ampliando mais, né? Com o acesso a livros na Livraria Cultura, com as pessoas que eu conhecia ali. Então, eu fui aprendendo mais, né? E sempre gostei muito de livros comerciais, né? Então, eu não tinha esse preconceito, tenho que ler os clássicos. Se você gosta de ler os clássicos, que ótimo, leia. Se você não gosta, se você gosta de policial, ótimo, né? Então acho que o importante é ler, né? O importante é ampliar o seu repertório mesmo. E hoje, conta essa mais esmiuçada, essa transição sua, assim, marketing, comunicação para edição. Eu fui pro marketing como assistente de marketing, né? E lá eu fui aprendendo tudo mesmo na prática, né? Eu tinha feito uma especialização em marketing, mas na prática é totalmente diferente, né? E num mercado muito diferente. E daí eu virei analista, depois fui coordenador, eu fui ajudar a montar o departamento de digitais da Planeta, que é dos e-books, né? Que na época não tinha. Então eu lembro, eu sempre fui muito curioso. Eu lembro que eu liguei pra Camila, né, e falei, Camila, não sei nada, Cabete, né, e vem aqui me dar uma aulinha. Daí ela foi muito gentil e fui aprendendo assim na marra, né, todas as oportunidades que eu fui tendo, eu fui aprendendo pelas pessoas que eu fui conhecendo, um pouco de intuição, né, formação, e daí eu fui pra coordenação de marketing. E foi uma época em que estava em transição ali na Planeta e acabei assumindo o marketing todo, né? Então eu fazia todas as campanhas dos livros, pensava de forma macro mesmo, né? Isso quantos livros por mês? Uma média de 12, 13 livros, que é o que a gente lança até hoje, assim. E daí começaram a surgir a nova mídia, que era o YouTube, né? Então, assim, as pessoas tinham muito preconceito com pessoas que surgiam no YouTube, porque achavam que, nossa, não tem conteúdo. E naquela época ainda tinha os blogs muito fortes, né? Nessa transição do blog pro YouTube. E eu comecei a indicar vários autores que eu conhecia. E daí começaram, alguns que eu indicava, a gente não fechava, ia para outra editora e vendia bem. E daí o meu diretor começou a falar, você tem um olhar aí um pouco diferente, né? E eu não queria ir pro editorial, eu gostava de fazer o marketing mesmo, né? Pensar no planejamento estratégico do livro. Mas comecei a indicar alguns autores e a Planeta começou a fechar. Daí eu lembro que um dos primeiros que eu fechei foi o Daniel Bovolento, que na época é um cronista da internet, que na época tinha um blog, Entre Todas as Coisas, e que foi indicado pro Jabuti esse ano. E então ele é um autor que começou a vender bastante na Planeta. Daí eu comecei a indicar outras pessoas do YouTube também.
E daí foi até que eu comecei a indicar tantas pessoas que vendiam, que iam bem e tal. E que o meu diretor falou, puxa, você não quer vir mesmo pro editorial? E eu falei, bom, tô aberto a uma proposta, né? Daí ele me fez uma proposta e eu fui. E junto a gente criou um selo novo na Planeta, que é o Outro Planeta. Que é um selo basicamente de autores que já tem uma fanbase, né? Não necessariamente YouTube, né? Ele pode ser um palestrante, pode ser um professor universitário, alguém que tem seguidores no Instagram, um blog conhecido. E comecei a fechar vários autores. E desde o início, assim, como por conta dessa visão de marketing e tal, eu não queria que o selo ficasse nichado com um selo do YouTube, por exemplo. Então eu fui buscando autores de vários gêneros. Então lancei livros desde professores no YouTube, que foi um dos primeiros editores a lançar no Brasil livros desses professores, né? Então lançamos o Se Liga Nessa História do Brasil, que é de um canal de um dos maiores canais de histórias no país. Vamos lançar agora no ano que vem um livro de dinossauros do Pirula, que também é um biólogo conhecido. Lancei os booktubers, né? Lancei o Bruno Miranda, que foi um dos maiores canais de livros na internet, que era o Minha Estante. O Eduardo Silto também, do Perdido dos Livros. Daí, deixa eu ver se eu trouxe para te mostrar. Daí tem a Paola Alexandra, que também é uma autora de romances de época, então lancei o livro dela. E fui lançando todos que eu achava que tinham potencial, né? E no começo eu ia muito por feeling, né? Por identificação. Olhava para uma pessoa e falava, puxa, gostei dela. Ia para reunião e né? O meu jeito um pouco do interior, pensava, tem um potencial, uma pessoa interessante, dá para trabalhar o marketing, e ia trabalhando a história. Porque eu sempre acreditei que o livro, para funcionar, precisa ser além de uma boa história, né? Tem que tocar os leitores, é importante, mas a gente precisa pensar o livro como um produto, né? Então, por que ele é interessante além da história, né? Como a gente vai fazer essa história chegar a novos leitores? Porque tem um monte de boas histórias aí que a gente nunca ouviu falar porque não teve um bom planejamento, né? E daí eu fui pro editorial para cuidar desse selo especificamente, né? E daí foi crescendo, lá eu tenho muita liberdade de encontrar um autor e depois ver onde ele se encaixa dentro da editora, né? Isso há quanto tempo você está com essa vivência? Uns 4 anos. E o selo é um dos maiores faturamentos, então ele ganhou bastante visibilidade, né? E eu achei interessante que hoje as pessoas elas não acham que é um selo de pessoas da internet, sabe? Então acho que eu consegui construir isso muito bem, né? Junto com uma equipe, né? Porque é importante dizer que a gente não faz nada sozinho, né? Então, porque a gente vê que o editor acaba ganhando uma visibilidade no mercado, mas é importante valorizar todas as etapas do livro, né? Então a gente vai lançar agora o Mulherzinhas, e que outras editoras vão lançar também. Daí a produção gráfica falou, por que a gente não faz um canto arredondado, né? Então eu posso falar desse livro aqui, nossa, que lindo que eu pensei para esse livro, mas na verdade tem toda uma equipe que pensou, né? Falei, por que esse livro, o que a gente vai fazer para esse livro se destacar, já que várias editoras vão lançar versões, né? Daí veio o capista e falou, vamos fazer ilustrações, a produtora gráfica, vamos fazer o canto arredondado. Então tem toda uma equipe pensando no livro, né? E o editor ele fala do livro com propriedade, mas a gente não pode esquecer todas as pessoas que trabalham, né? Desde o revisor o preparador, enfim. Então, mas você não tira o pé nem do pensamento e talvez nem do contato direto com o marketing. Não. Normalmente quando eu fecho o livro, eu já sei todo o planejamento dele na minha cabeça, né? Então, o que a gente vai fazer para esse livro acontecer? Ele tem que ser conversado mesmo. Para dar certo o livro, ele tem que ser conversado ali dentro da editora. Uhum. E é muito importante, assim, Porque é uma resistência que isso aconteça de fato ainda, não é? Sim,
Porque, ó, a gente lança vou chutar 13, né, livros por mês. Como que o marketing vai trabalhar os 13 livros, né? Muito trabalho e muitos livros, né? Então, eu acho que a gente tem que convencer toda a equipe primeiro. Eu costumo brincar que primeiro a editora precisa comprar a ideia, né? Então, desde a produtora gráfica que vai ter uma ideia legal para o seu livro, se a gente colocar hot stamp na capa, desde o vendedor que precisa estar animado que vai vender um livro, enfim, que ele é comissionado, desde o marketing que vai colocar o seu livro, destacar o seu livro na revista de alguma livraria. Então, desde o início, você tem que estar alimentando essa equipe, né? Olha, fechei esse livro, essa autora é interessante por conta disso, eu pensei isso para o planejamento de marketing. Então, eu penso muito mesmo no livro como um produto. Eu brinco lá que o editor ele é um gerente de produto, né? Você tem que acompanhar desde fechar o livro, acompanhar o andamento da edição, né? Mas também não soltar o livro até ele chegar nas livrarias e até o planejamento ir para a rua, né? Então eu penso muito nisso, assim, eu vou lançar esse autor, por que eu vou lançar, que pessoas eu vou apresentar para esse autor para que ele cresça até o lançamento. Vou enguiçando as perguntas. Uhum. Por exemplo, às vezes você chega a comprar uma ideia que não te convença, mas por respeito a quem te... Por exemplo, sei lá, eu sou capista e falo assim, eu tô sentindo que essa capa tem que ser desse jeito, dessa cor. Daí você fala, não, eu não tô vendo assim, eu não quero, mas eu vou aceitar. Muito difícil, assim. Normalmente eu ouço muito o autor quando eu sinto que ele tem propriedade no que tá falando, sabe? Se ele falar, mas eu queria pôr a foto da minha avó, não vai rolar. Mas se ele é um cara que entende muito o público dele, né? Eu vou lançar agora a Maíra Medeiros, que é um livro sobre feminismo, vai sair em março do ano que vem, né, pro Dia das Mulheres. E ela é uma profissional que entende muito bem o público. Então, eu vou muito trabalho com ela em conjunto, né? Eu vou muito na linha tênue de que esse é o meu gosto, mas esse é o gosto do público dela, né? E como eu tenho certeza disso, é como lançar qualquer outro produto, né? A gente precisa fazer um teste, mesmo que seja com pequenos seguidores dessa autora, né? É caro fazer isso? Não, a gente chama para um café, mostra as opções de capas, ouve todo mundo. É muito difícil fazer isso no mercado, mas eu acho que é importante fazer, né? O leitor que vai comprar o livro. Eu não gosto muito de fazer testes online, né? De colocar as duas capas. Mas fazer esse pequeno mapeamento eu acho que é importante. Então, nesse caso, por exemplo, eu vou muito na intuição da autora, porque ela sabe o que ela está fazendo, né? Não é à toa que ela é um dos maiores nomes no YouTube. Então, eu vou muito nesse caminho porque ela tem a convicção de que ela está fazendo o caminho certo, né? Mas quando o autor não tem, a gente tem que fazer esse estudo, né? Que capas estão chamando a atenção hoje no mercado, né? O que está chamando a atenção lá fora, né? Porque ainda o mercado brasileiro é muito pautado no mercado lá fora, né? Então tem que pensar tudo junto, né? E você lida com autores que nem sempre são escritores antes de serem autores. E daí do gosto pro ghost. Como é que é esse trabalho com a intermediação com os ghostwriters? De modo geral, eu não gosto de trabalhar com ghost. E eu acho que o autor tem que ter algo a dizer, sabe? Então, se a gente vai ter alguém que vai ajudar nesse processo, não é uma pessoa que vai escrever o livro do zero, né? E entregar o livro pronto. Isso não vai acontecer comigo, assim. Como é que vocês fazem? Como é que você faz, né? Uma entrevista ou alguém que vai ajudar como... Eu não gosto dessa palavra, né? Mas como um coaching, né? Alguém que vai ajudar nesse processo de escrita, né? Então, todos os autores que eu trabalho têm que escrever. Mesmo que a gente tenha que melhorar isso depois, né? Que é o papel também do editor, né? Trabalhar esse texto... para que ele chegue o melhor possível pro público, né? Mas tem entrevistas, tem alguém que vai ajudar a criar o sumário, alguém que vai estar no dia a dia, né? Especificamente.
Então eu não gosto muito do Ghost entregando o livro e o autor só assinar. Eu acho que não tem verdade e o autor também não vai divulgar depois a obra, né? Porque como que ele vai divulgar uma coisa que ele não se reconhece, né? Então tem que ter esse processo de troca. Claro que existem autores que têm mais dificuldades, né? Então mas ele tem que estar disponível para essa troca com alguém que vai ajudar nesse processo, né? Então eu trabalho dessa forma. Porque dá um resultado muito maior quando você vê que quando o autor se reconhece naquela obra, né? Então ele vai divulgar mais, ele vai estar disponível para ir falar com os livreiros, né? Porque senão é um produto que não é verdadeiro, né? Tem que ter alguma coisa do autor. Você falou que não gosta muito da palavra coaching. Inclusive vou lançar agora o Coach do Foda-se, que é um... Eu vi. Você viu? Você pôs hoje mesmo. Eu postei hoje, que é uma análise do Diva Depressão, que é um canal de humor, né? E eles fazem um anti-coach, né? Uma anti-autoajuda, né? No livro. E é muito divertido, tem uma mensagem positiva e fala diretamente com o público deles, né? Que é um público que gosta de um humor mais ácido, né? De sarcasmo. Então eu acho que tem público para tudo, né? Então eu acho que o papel do editor não é ficar fechado só num tipo de livro. Eu acho que os leitores de humor, por exemplo, uma coisa vai levando a outra, né? Então ele vai ler um livro de humor, um anti-coach, e de repente está lendo outros livros. Então eu acho que isso é super importante, né? Você não curte muito o termo coaching, imagino que pelo uso simplificado que tenha ganhado. Assim. Que mais que te faz desconfiar, assim? Não, é porque eu acho que pegaram esse termo e acabaram usando de forma muito pejorativa, né? Mas é muito comum um coach nos Estados Unidos, né? Que é o tutor de alguém, né? Se eu for pensar na palavra mesmo de forma mais palpável, eu tive vários mentores, né? Mas é isso, assim, eu acho que tem que ter alguém para acompanhar esse autor, né? E eu costumo brincar, assim, que eu tenho os meus autores, né? Eu brinco que são meus autores, porque eu acompanho mesmo, né? E você acaba trabalhando muito com eles o tempo todo. Então eu gosto de ver a trajetória. Você pensar que você viu um texto de alguém num blog e pensar que a partir do seu trabalho, junto com uma equipe, esse texto virou a partir desse texto, você construiu a trajetória de um autor, é muito gratificante, né? Você saber que uma pessoa se tornou um autor por conta de todo esse trabalho que é pensado em equipe, né? Por causa desse trabalho seu, dessa forma de trabalhar, você quase não tem contato, por exemplo, imagino, tô jogando coisas, mas com agentes literários. Não, tem um pouco. Porque normalmente eu busco os autores, né? Mas também busco por conceitos, né? Então eu vejo que tem um conceito bombando lá fora, sei lá, pensar vulnerabilidade, tô chutando aqui. Daí eu penso, quem será que pode escrever sobre isso? Então eu vou buscar textos na internet, vou buscar TEDs, vou buscar palestras. Caramba, e essa antena tá apontada para que lados, Felipe? Para tudo. Eu acho que vai muito do meu interesse também, né? Então eu gosto muito de estar antenado do que está acontecendo, quem são as pessoas que estão bombando em todas as áreas, né? Então eu lancei já desde um neurocientista, que era o neurocientista da Fátima Bernardes, até a Márcia Fernandes, que ensina macumbinhas do bem na internet, desde sei lá, Tassiele Alcoleia, que é um grande nome teen no YouTube. Então eu tô o tempo todo prestando atenção. Um exercício que eu fazia muito no começo estudar um livro. Então eu assistia uma peça e pensava, será que essa atriz poderia escrever um livro? Percebi que ela sempre está em volta desse tema. Eu via um profissional num programa de TV e pensava, e se ele escrevesse sobre esse assunto? Então era o tempo todo assim, estudar um livro. Então a minha cabeça fica o tempo todo pensando, qualquer coisa pode dar um livro, né? Claro que você tem que depois funilar isso, né? Porque nem tudo dá um livro. Me fala de um fracasso maravilhoso que tem te ensinado. Nossa,
Uma coisa que eu faço muito... Os fracassos são maravilhosos. Você aprende com os fracassos, né? E uma coisa que eu sempre faço eu faço um balanço do ano. Então, assim, chega em novembro, que ninguém responde mais os e-mails, né? Então, eu vejo todos os livros que eu lancei no ano e penso, por que esse deu errado? Será que é porque eu coloquei o autor na capa? Será que é porque o título é fraco? Será que é porque a ideia é ruim? Será que é porque o livro é ruim? Isso é super importante para os próximos livros que vão vir, né? Então, eu acho que talvez esse livro funcionasse melhor se o título fosse outro. Mas você acha respostas? Às vezes sim, às vezes não. Mas, de modo geral, eu acho possibilidades. Porque eu não tenho... Tem uma editora na Planeta que ela fala, se eu tivesse uma bola de cristal, eu montava uma editora, né? Que, né, ia acertar tudo. Mas é isso, assim, eu acho que existem aprendizados, né? E fracassos, bom, deixa eu pensar. É que é ruim falar, né? Porque a pessoa vai assistir. É verdade, mas enfim. Mas acho que existe livros que foram fora do time também, né? Às vezes você fecha um livro e o autor tá num outro movimento e você tinha que ter lançado em 6, 7 meses, né? Porque o tema mudou. Nossa, a Sandra Spilotro aqui nesse mesmo sofá contou um caso desse. De livro sobre feminismo que ela lançou numa época, se fosse hoje, provavelmente estava bombando. E, por exemplo, o coach do Foda-se mesmo que a gente vai lançar, eu falava para os autores, se a gente não lançar esse ano, porque ninguém aguenta mais, né, palavrão na capa, se a gente não lançar esse ano, tem que ser outro tema, né, que vocês podem falar de qualquer coisa, porque é um livro de humor, né, tem uma outra pegada. E a gente correu para lançar esse ano porque a gente acha que a brincadeira ainda dá para esse ano, né? Mas é isso, assim. Que nem tá vindo uma onda forte de livros de bruxas, né? Então eu lancei um livro de magias de uma das maiores bruxas do YouTube. Que tem um canal que o livro... Acho que eu trouxe, deixa eu ver. Não trouxe. Que é Simplesmente Bruxa. Então é um livro pra garotada, né? E tá indo super bem. E eu sei que ele tem um fôlego ainda pro ano que vem, porque tá vindo muito livro de bruxa. E como é que... De onde vem essas ondas? Você vê muito das feiras literárias, né? Você perguntou que eu fico muito atento, eu não falo com agentes, mas na Planeta tem os outros editores, né? Então nas nossas reuniões tem muita troca. Então eles vão para as feiras literárias, como estão acontecendo agora de Frankfurt, né? E daí vem e fala, olha... Tem muitos títulos de abelhas, né? Estou inventando aqui. Daí eu penso, será que faz sentido um livro de abelhas? Quem será que poderia escrever? Daí eu vou pesquisar. Nossa, tem uma pessoa que tem um canal só de abelhas, tem milhões de seguidores. Será que esse é um caminho? Será que se o livro dele for de autoajuda, como as abelhas trabalham, seja uma abelha, sei lá. Tô viajando aqui. Então o meu processo é muito isso, de viajar, sabe? Às vezes eu saio de uma reunião e vou andar para o Paulista, porque eu funciono muito andando, sabe? Então eu fico pensando, nossa, mas a abelha fala disso, o mel, será que vai ser um livro de receita? Então eu fico pensando muito nisso, né? É bom você avisar, porque se eu te topar na Paulista numa terça-feira à tarde, eu não vou dar nem oi, para não atrapalhar o seu trabalho. Pode ser... Porque pode ser que eu esteja... Talvez eu não te dê oi porque eu não vou te ver. Eu tô pensando, sabe? Pensando em um monte de ideias, assim. E eu vou pondo no papel, sabe? E é isso. Às vezes não é a primeira ideia, né? Você coloca no papel e vai rabiscando, vai pensando e vai vendo, enfim. E isso de criar uma rede de contatos também é muito importante, né? Porque hoje chega muito pra mim histórias e ideias, né? E daí eu tenho que mapear isso, ver se tá no tempo certo. E, por exemplo, a gente lançou a RUP, né? E a partir da RUP, quantos livros de poesias urbanas, né, surgiram? Eu vou aproveitar e por meio de você eu vou pedir desculpas para a RUP, sabia? Por quê? Porque eu tinha feito uma leitura muito breve do livro dela e enxerguei nele, num primeiro momento, muito mais um livro de pensamentos, de reflexões, do que um livro de poemas e de poesia. Mas eu depois lendo com mais atenção,
ela é danada. Sim, ela faz poemas bons também. Uhum. Tem alguns que são mais pro pensamento, mas no livro como um todo tem poesia sim. Uhum. Então eu tô te pedindo desculpas a ela por uma leitura preconceituosa, talvez muito breve que eu tinha feito, imagino que outras pessoas fizeram também. Mas tem muito isso, né? Eu em todas as etapas, assim, todos os livros que eu não lancei a RUP, né? É bom deixar claro para não acharem. Mas todos os livros que eu lancei, né, de autores meus, quando eu falo lançar, autores que eu busquei, eu percebo esse tal de preconceito, né? Esse olhar do tipo, o cara é da internet. Cara, mas tipo, esse livro toca as pessoas, né? A gente esquece que alguns dos grandes clássicos de hoje foram, como chama? Eram folhetins, né? Sim, então. O Ian D. Albuquerque, que é um autor meu, que é um dos que mais vende lá na Planeta. Ele escreve crônicas na internet, né? E daí as pessoas vão entrar num questionamento de que é crônica ou não é crônica, o livro é autoajuda, não é autoajuda. Bom, pra mim não importa, né? E pra ele também, pros leitores dele também. Porque o importante é que a mensagem... vou mostrar isso aqui. Esse livro, por exemplo, a gente lançou em maio ou junho, já vendeu mais de 30 mil exemplares. Então, assim, a maneira com que ele escreve toca as pessoas, né? Eu acho que isso que é o papel do autor, né? E o livro precisa tocar. Você escreve? Eu escrevo também. Eu gosto muito de escrever. O quê? Eu escrevo muita crônica. E muito no estilo dos meus autores, assim. Eu gosto de escrever crônica, textos curtos. E tentei me aventurar em romance. Eu acho bem difícil, né? Como você trabalha muito com o texto de outras pessoas, então você é mais crítico com o seu, eu acho. Mas eu escrevo porque eu acredito muito na escrita também como terapia, sabe? Então se colocar no papel, acho que deixa a vida mais leve, né? Então tem coisa tua engavetada, pedindo pra sair. Tem, eu gosto de escrever bastante, assim. Então eu vou arquivando, vou escrevendo. Tem coisa que não é pra ser... que não vai nunca ser publicada, porque eu acho que vai muito nessa função de colocar pra fora, mas eu tenho vontade de lançar um livro no futuro, enfim. Mas eu acho que não é o momento ainda, né? Tô curtindo muito essa fase de edição, de achar novos autores. Eu acho que o meu maior prazer é achar um novo autor, assim. Eu acho que é o que dá quando eu saio de uma reunião que eu falo, puxa, bateu, né, essa energia, eu acho que vai sair um livro incrível, eu saio eufórico até, né? Como é que nascem essas reuniões? Normalmente eu que vou atrás, né? Então, porque também chega muita coisa pra você. Eu gosto muito de essa reunião, esse primeiro contato com o autor, eu já sinto um pouco como vai ser o trabalho, né? Porque se a obra é incrível, se o cara é muito vendedor e que mais eu vejo que vai ser uma relação difícil, eu desejo boa sorte. Porque eu acho que eu trabalho muito nessa parceria de troca, né? Então, se eu sinto que vai ser muito difícil trabalhar com essa pessoa, né? Então, a não ser que seja já um autor que vendeu milhões, então talvez eu possa abrir mão disso, né? Mas então todas as pessoas que eu trabalho, a relação foi boa, a primeira impressão foi boa, e esse contato com o diretor, com o editor de troca, né? Porque imagina trabalhar com alguém que você vai dar uma sugestão e não vai aceitar, né? Que não vai te ouvir, ou que tem um título que não é muito comercial e você dá novas sugestões e a pessoa não vai querer. Então eu acho que é difícil, né? Então eu vou muito nisso, assim, as reuniões é para conhecer mesmo a pessoa, porque eu já sei um pouco do trabalho previamente, né? Eu já sei que eu quero aquele autor, mas vamos ver se o santo bate, né? Que nem a gente fala lá no interior. Porque é importante, né? É um trabalho, assim, de meses. E depois você explicar toda a etapa pro autor, trabalhar com ele, explicar a importância do marketing, dos eventos, né, dele falar com a imprensa. Então é todo um trabalho que o cara tem que estar disposto, né? Então eu já sinto ali na reunião. Às vezes eu erro, né? Mas às vezes não, assim, 90%
eu gostei muito de trabalhar com quem eu trabalho, sabe? Então porque vai muito nisso. Eu sou muito intuitivo, assim, também, né? Então eu vejo, puxa, consigo fazer uma leitura rápida das pessoas, né? E agora eu tô me aprimorando nisso, que eu tô estudando psicanálise, né? Sério? Uhum, Dá tempo? Dá sim. Eu tô fazendo formação em psicanálise e tem sido muito útil, assim, no dia a dia, né? Eu fiz jornalismo, depois fiz marketing, depois fiz vários cursos em digital, fui para editorial e agora tô indo para área da psicanálise, assim, né? Caramba, quanto tempo você está estudando? Eu tô no 2º ano. A formação inicial são 3 anos, mas é a vida toda, né? Então tem mais cursos. Esse final de semana mesmo eu fiz um que era ficção e fantasias no divã, né? Então é muito interessante, né? Até para a construção dos personagens e tenho aprendido muito, assim, né? A formação passa por atendimento também, como sim, estágio, sim, no mínimo, né? Sim. É uma coisa que você pretende seguir paralelamente? Eu já faço com os meus autores, já. Brincadeira, viu, gente? Mas Não, eu tô estudando como áreas que eu tenho interesse, sabe? Tá. Então eu acho que, como tudo na minha vida, eu acho que tudo tem uma ligação, né? Qual vai ser a próxima? Depois da psicanálise? Sim. Antropologia? Bom, não sei. Culinária? Talvez eu pretenda fazer um mestrado unindo a psicanálise com literatura, né? Você não vai parar nunca, né? A gente não pode parar, né? Mas eu acho que isso que você perguntou de onde vem inspiração é disso, né? De você estar sempre aberto a tudo, né? Então, a poder escutar música sem preconceito, a ver filmes sem preconceito, a ver filmes de lavoura arcaica a Homens São de Marte, sabe? Tá muito aberto a tudo. Então, viajar em museus, em festas, eu acho que o editor ele tem que estar aberto a isso, né? Eu vejo muito quando eu percebo um tipo de editor que é muito nichado, você vê que ele não se abre muito, né? Ele tá muito ali naquele mundinho, eu sou o literário, então eu sou só o literário, né? E às vezes tem ali um cara que é um booktuber escrevendo uma super obra literária e você não tá aberto, né, a ele. Porque você fala, não, o cara é um booktuber que fala de comer, rezar, amar, não vou ouvir o que ele tem a dizer. O máximo que vai acontecer é você fazer uma amizade, né? Ou achar um booktuber que vai também divulgar outros livros da editora, né? Você seria um sério candidato a pegar o relatório da prefeitura de Palmeiras dos Índios do Graciliano Ramos e falar, esse cara eu acho que escreve mais ou menos. É tipo isso, né? Mas é isso, assim, eu acho que eu tento ser o mais aberto possível, né, às oportunidades. Então, e tudo pode dar um livro? Não sei, mas eu vou lá ver qual que é, sabe? Agora eu vou te dar a oportunidade aqui mágica de editar o nosso mundo. Uau! Dá uma editada no nosso mundo. O que você põe pra fora desse livro? Nossa, a gente tem que cortar as eleições, né? Pra começar, eu acho que a gente tá vindo pro... Como Margaret Atwood, né? Tipo, que escreveu o Conto da Aia lá em 83, que quando eu nasci, né? E espero que o mundo não chegue a tanto, né? Claro, essa história se repete, a gente vê em outros lugares, né? No Irã, enfim. Mas o Brasil tá caótico, né? Então eu espero que melhore, não piore, né? E se a gente pudesse cortar um personagem, com certeza eu cortaria o Bolsonaro e sua trupe, né? Porque a gente tá vindo ladeira abaixo e a gente precisa se unir, né? Se unir e dar voz, a gente não pode ficar calado. Você que é aberto, que escuta as pessoas, você conseguiu processar direitinho o porquê que emergiu esse tipo de governo agora? Nossa. Que necessidades eles deram, esse grupo deu esperança para um grupo grande da população? Por quê, né? Quando você vê os absurdos que são falados e as pessoas aplaudem, né? Então, tipo, chama o presidente de mito, né?
Então, assim, eu acho que é um desespero tão grande do conservadorismo, né? Então, você vê que a gente está em 2019 falando se menino usa azul ou rosa, né? Quando a gente deveria estar prestando atenção no óleo vazando no Nordeste, né? Então, a gente tá... Eu acho que a gente vem num governo muito populista, né? Que deu voz a uma gente que o conservador e a elite não quer, né? A gente não quer que o pobre, a filha da empregada doméstica vai pra faculdade, né? Essa gente não quer, né? E então é isso, assim, a volta de costumes que não fazem mais sentido, né? Mas a parcela mais pobre da população também elegeu ele, né? Isso que é... Muito da religião também, né? Eu acho que ele levantou várias questões e foi muito esperto nisso. Eu acho que tem um marketing muito forte, né? Você vê, quando fala uma barbaridade, essa barbaridade, você vê o Crivella, né? Que fez a censura da Bienal, né? Tudo bem, a gente tem que pensar nisso, não a censura, não mesmo. Só que ele fala esse absurdo porque ele quer pegar o público que votou no Bolsonaro, né? Então, quando ele fala esse absurdo e a gente amplifica isso, porque também, né, causa uma revolta muito grande, tem um monte de gente na igreja, em outros lugares mais conservadores, que estão aplaudindo. Não duvido que esse cara vai ganhar, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que refletir, né? Então, eu acho que é importante a gente repensar, né, o momento que a gente está vivendo, né? Porque está acontecendo, não tem muito o que fazer, né? Até tem, né? Mas o que a gente vai fazer? Por que a gente vai fazer? Quem que vem depois, né? Eu acho que é importante a gente repensar isso. E falta leitura para essa gente, né? Então, esqueça um livro aí, faça um apelo pra gente dê um livro de presente para alguém que votou no Bolsonaro, né? Não, sem ser a Bíblia. Porque falta leitura, né? Falta um pouco de interpretação da nossa história, né? Que se você olhar para nossa história, né? A gente tem que evoluir, não regredir, né? Então acho que é isso, fica um apelo, né? Vamos distribuir livros para essas pessoas. Felipe, eu te falei do Museu de Tudo, não? Não. Ai. O que é o Museu de Tudo? O Museu de Tudo é essa coisa cheia de cacarecos maravilhosos atrás de você. Que legal. Que os convidados esquecem aqui um treco. Alguma coisa que seja minimamente representativa. Tem alguma coisa nos seus bolsos? Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver. Na sua mochila? Deixa eu ver, calma aí. Pode ser que eu tenha. Essa nota de 550 meu lerite? Nossa, eu acho que eu não vou ter nada. Eu vim desprevenido. Deixa eu ver, calma aí. Olha só, eu não sei se eu vou conseguir tirar, porque eu tenho... Calma aí, acho que eu consigo. Vamos ver. Consigo sim. Vou deixar o chaveirinho da Planeta, ó. Que é o logo, né? Pra gente pensar também, né, no planeta que a gente quer, mas também vou deixar o logo que é da empresa que me acolheu, né? Vou colocar aqui. Que legal. Bom, deu certo. Obrigado. Obrigado, Felipe. Eu agradeço. Muito bom. O convite. Obrigado. Valeu. Agora faz uma coisa pra mim. Pega o chaveirinho de volta aqui. Sim. Tentar fazer uma foto sua. É porque eu como... Põe ele assim no seu legal. olho, assim.